Olá, tudo bem? Então vamos agora para o nosso segundo episódio da série sobre intradermoterapia pressurizada. E hoje o nosso foco é o facial. A intradermoterapia pressurizada, ela pode ser usada tanto no facial como no corporal, mas é no facial que ela ganhou um espaço muito grande dentro da estética. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre a intradermoterapia pressurizada para todas aquelas indicações faciais, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre papada. Para falar sobre papada, a gente vai desenvolver um pouco mais a respeito de gordura localizada. Vou falar sobre combate à flacidez de pele, então a terapia do rejuvenescimento, a terapia anti-aging. Lógico que quando eu falo numa pele envelhecida, numa pele facial envelhecida, significa que essa pele está com uma flacidez. Então, por isso que a gente vai falar um pouco mais sobre combate à flacidez utilizando a intradermoterapia pressurizada. Vamos falar também sobre melasma. Eu posso tratar melasma na intradermoterapia pressurizada, aliás, com muito bons resultados. Falar um pouquinho sobre hidratação. Lembrando que uma pele envelhecida é uma pele que está com o fibroblasto não trabalhando muito corretamente. Partindo do princípio que o fibroblasto ele produz colágeno, elastina e as GAGs, as glicosaminoglicanas, dentre elas a principal aí, o ácido hialurônico. Então é nesse momento, falando de hidratação, que automaticamente eu falo de uma terapia anti-aging. E falar um pouco sobre volumização facial. Quais são as regiões que eu posso realizar uma volumização facial? Como que eu posso ter um efeito preenchedor? A região, por exemplo, de nasogeniano é uma região que, com o preenchimento comum, eu preciso de uma agulha ou de uma cânula para fazer esse preenchimento. Na intradermoterapia pressurizada, eu não tenho como usar uma cânula, uma agulha. É uma técnica que não utiliza agulha, primorosamente conhecida nesse sentido. Então, como que eu posso ter um efeito preenchedor em nasogeniano? Bom, eu posso ter esse efeito preenchedor fazendo um tratamento dessa região, não fazendo o preenchimento em si, ok? Mas a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esses aspectos. Então, por que eu vou falar de adiposidade localizada? Porque na face, a região onde eu posso ter adiposidade localizada e posso tratar é a região de papada. A região de papada sendo uma região que também pode estar associada à flacidez. Esse é um cuidado muito grande que você deve ter com o seu cliente, porque às vezes o cliente chega e reclama de gordura, reclama da região de papada, e quando você vai observar, não necessariamente é uma região com gordura. Às vezes é uma região que tem flacidez. Então, a correta avaliação dessa região precisa ser feita. Falando de gordura localizada, quando eu quero tratá-la, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o processo de lipólise. O que é a lipólise? A lipólise é quando eu mando o triacilglicerol, que é aquela gordura que está dentro da célula de gordura, ele vai para a corrente sanguínea, dividido em ácido graxo e glicerol. Então, eu vou usar lá uma série de ativos para tratar essa região de papada com ativos que façam esse poder lipolítico, com ativos que façam essa lipólise. Então, esses ativos vão fazer com que esse triacilglicerol caia na corrente sanguínea e seja transformado em energia, ou no músculo, ou sofra beta-oxidação lá no fígado, né? E aí, desculpa, ou sofra beta-oxidação no músculo, ou vá para o fígado e se transforme em energia. Então, os ativos lipolíticos vão fazer isso. Quando eu vou tratar papada, o ideal é que eu faça algum tratamento com lipolítico.
eu preciso ressaltar uma coisa muito importante aqui. Tem muita gente que na intradermoterapia tradicional faz uso do desoxicolato. Até aí, ok. Ele, para alguns profissionais, é liberado e dá bons resultados. Só que o desoxicolato é uma substância que não pode ser usado na intradermoterapia pressurizada. Ele é camada dependente, ele faz uma lise muito forte aí da parede do adipócito, ele funciona como um detergente, mas se depositado a nível epiderme, ele pode gerar necrose. A gente sabe que na intradermoterapia pressurizada, obrigatoriamente, uma pequena fração do ativo vai ser depositado na epiderme. Então, por esse motivo, eu não posso fazer utilização do desoxicolato na caneta de intradermoterapia pressurizada, tá? Mas posso fazer o uso de tantas outras substâncias que seriam lipolíticas. Então, na face, a região que nós trataríamos gordura localizada seria mais a região de papada. Paula, como eu posso comprar um produto para papada? Simples, você compre lá um produto lipolítico onde ou a farmácia de manipulação ou a indústria de cosmético que trabalha com produtos para pressurizada vai te fazer a indicação. Eu, Paula, sou biomédica, então eu mesma posso prescrever aí uma série de mesclas, né? Para o meu trabalho em cabine, mas dificilmente eu vou fazer uma prescrição baseada só no meu conhecimento, até porque a gente sabe que nas indústrias de cosmético e nas farmácias nós temos farmacêuticos que são especializados em fazer isso. Então, na grande maioria das vezes, eles já vão te entregar uma mescla pronta, eles já vão te entregar uma mescla onde foi estudada a composição, foi estudada a concentração. É muito importante que você saiba o que tem naquela mescla. É muito importante que você saiba quais são os ativos que estão sendo utilizados naquele momento para aquela alteração inestética. E se realmente esses ativos, né, que a empresa diz estar fazendo uso, se esses ativos servem realmente para aquela disfunção inestética que você está tratando. Mas caso contrário, né? Se você já confia, se você já compra, né? Se você já conhece esses ativos, não tem por que ficar fazendo formulações específicas. Você pode confiar nas empresas que os vendem. Falando um pouquinho sobre flacidez, deixa eu tirar aqui, me colocar aqui mais no cantinho. Então, falando um pouquinho mais sobre flacidez, rejuvenescimento e sobre a terapia anti-aging. Então, falando sobre todas aquelas terapias que eu faço no facial para tratar, né, o meu cliente. Então, pensando um pouquinho no envelhecimento, esse é o caminho, né, do envelhecimento, onde eu tenho um desgaste dessa pele, provocado por alterações tanto externas como internas. No caso das alterações externas, eu tenho lá o estresse, o fumo, a radiação solar. No caso das alterações internas, eu tenho essas alterações ocorrendo tanto em células de derme como de epiderme. No caso da epiderme, eu tenho uma menor replicação dos meus tecidos. No caso da derme, aí eu vou ter uma perda na capacidade de vasos sanguíneos, perda na capacidade de produção de colágeno e elastina pelos fibroblastos, maior retenção hídrica, maior acúmulo de toxinas, né? Maior dificuldade em nutrir e oxigenar os meus tecidos. Então, todo esse é o caminho do envelhecimento. Quando eu quero tratar uma pele envelhecida com a intradermoterapia pressurizada, eu preciso partir do ponto onde vou utilizar ativos que sejam de preferência ativos antioxidantes, ativos que hajam na hidratação cutânea, ativos que tenham esse poder, né? Pensando um pouquinho nessas características da pele envelhecida, deixa eu mudar novamente aqui para cima. Então, as características dessa pele envelhecida, principalmente diminuição da espessura tanto da derme
como da epiderme, redução do manto hidrolipídico, rugas dinâmicas e estáticas, flacidez muscular e cutânea. Então, eu vou ter que usar ativos que hajam principalmente nessas características do envelhecimento. Falando mais um pouquinho só sobre rejuvenescimento, eu posso intercalar a terapia de intradermo, intercalar a intradermoterapia pressurizada com uma série de outras terapias, mas nunca ela no mesmo dia. Então, só voltando lá na parte da adiposidade localizada da papada, eu posso tratar a papada com uma série de outras coisas. Então, eu posso associar com carbox? Posso. Posso associar com massagem? Posso associar com radiofrequência? Posso. Mas nunca no mesmo dia. Porque a gente pensa que todas essas terapias são terapias que aumentam a circulação. E já foi feito um estudo que prova que o ideal é que no dia da aplicação a gente não acelere essa circulação para não mandar os ativos embora mais rápido. Então, dia de aplicação é só aplicação. Para adiposidade localizada, eu posso manter a frequência de uma vez por semana. Já para flacidez, pensando que eu estou trabalhando colágeno e elastina, o ideal é que eu faça esse tratamento uma vez a cada 15 dias. E aí eu posso ir intercalando com outras propostas de tratamento. No melasma, né? Um melasma aí a gente tem as manchas que seguem aí um caminho para serem, né, produzidas essas manchas, para se tornarem manchas. Então, eu tenho como caminho principalmente a exposição ao sol e o desenvolvimento de uma inflamação. Lembrando que mancha comete tanto homens como mulheres, mas lembrando também que a mancha ela está muito ligada a fatores hormonais, por isso que as mulheres acabam sofrendo mais com as manchas. O tratamento de mancha, ele é complicado, ele é difícil, principalmente em se tratando de nível Brasil, onde nós temos lugares muito quentes, mas a gente pode sim trabalhar a mancha, e eu posso trabalhar, por exemplo, essa mancha com ativos antioxidantes. Vitamina C é um exemplo, né? Posso trabalhar com ativos despigmentantes, posso trabalhar essa mancha segurando um pouco essa mancha em momentos de mais calor, para que no inverno eu possa fazer outros tipos de tratamento. O tratamento de mancha ele pode ser realizado uma vez por semana. Eu também posso intercalar com outros tratamentos, sempre obedecendo aquela mesma questão: não realizar a intradermoterapia pressurizada no mesmo dia que eu estou realizando outros tratamentos afins. Não para mancha, mas enfim, radiofrequência, peeling, carbox e todos os outros que eu posso realizar dentro da saúde estética. Hidratação. A hidratação nada mais é do que um tratamento que vai me ajudar em todos os outros tratamentos rejuvenescedores. As pessoas me perguntam muito, Paula, não posso preencher um suco nasolabial, né? O famoso bigode chinês. Você pode preencher, mas não com a pressurizada. A pressurizada, eu vou usar o preenchedor, e o preenchedor é o ácido hialurônico reticulado. Essa é a diferença do ácido hialurônico preenchedor para o ácido hialurônico de tratamento. Então, aquele ácido hialurônico preenchedor, ele é reticulado. Aquele outro de tratamento, de hidratação, ele é o não reticulado. Eu posso pôr o ácido hialurônico reticulado na caneta de pressurizada? Sim, eu posso pôr o ácido hialurônico reticulado na caneta de pressurizada. Só que ele não vai dar bons resultados para um suco nasolabial. Ele não vai dar bons resultados para outras regiões. A gente tem que ter uma cautela com onde vamos usar esse ácido hialurônico reticulado, porque ele pode trazer aí algumas questões bem complicadas quanto a efeitos adversos. Então, eu
Eu posso usar esse ácido hialurônico reticulado para fazer volumizações, mas em outras regiões. Se eu quero tratar um naso labial, se eu quero tratar aquela linha da marionete, se eu quero tratar tantas outras rugas que podem aparecer na face, aí eu vou usar o ácido hialurônico de hidratação. Eu vou trabalhar a hidratação. Eu sei que não é o foco dessa aula, mas, por exemplo, uma radiofrequência só dá um resultado muito bom se ela for uma radiofrequência sendo feita numa pele hidratada, tá? Então, a hidratação, deixa eu puxar aqui minha janelinha para cima, tá? A nossa pele, né? O nosso tecido tegumentar, ele é feito não só por células, mas também por um manto hidrolipídico. É importante que eu mantenha sempre a homeostase desse manto hidrolipídico. É importante que eu mantenha o equilíbrio nesse manto hidrolipídico. Então, uma pele tem que ter uma taxa de gordura adequada, assim como uma taxa de hidratação adequada. E só assim eu tenho uma pele jovem, uma pele muito bem tratada, tá? O fibroblasto, que é aquela célula responsável tanto pela produção do colágeno como pela produção da elastina, ele também é responsável pela produção das glicosaminoglicanas. Dentre elas, a mais importante de todas, o ácido hialurônico. Então, quando eu mantenho essa pele hidratada, eu estou dando subsídio para o meu fibroblasto não trabalhar tanto. Eu estou dando subsídio para o fibroblasto dar mais atenção, por exemplo, para um colágeno, para uma elastina. Na volumização, aí sim, enquanto na hidratação eu uso ácido hialurônico não reticulado, é o ácido hialurônico que é mais líquido, essa é a característica dele. Na volumização, eu vou usar o ácido hialurônico reticulado. Ele é um ácido hialurônico mais denso, em formato de gel. E ele é assim porque o objetivo é aplicar e ele ficar na região, tá? Então, a volumização é uma técnica de harmonização facial, tá? É uma das técnicas de harmonização facial. Existem tantas outras. Com a intradermoterapia pressurizada, eu consigo volumizar o quê? Eu consigo volumizar os lábios e eu consigo volumizar essa parte de malar. Como que eu volumizo os lábios? Eu posso colocar 4 bolos nos lábios, 2 embaixo e 2 em cima. Essa é a forma mais fácil de realizar uma volumização de boca. Aqui eu mostro uma figura que mostra o envelhecimento, como que ele ocorre. Nesse envelhecimento, a gente vai perdendo os coxins de gordura. Então, com isso, vai aparecendo uma pele mais flácida, uma pele com rugas, com linhas de expressão, uma pele que vai ter aí um aspecto mais envelhecido. É óbvio que quando a pessoa chega num grau de envelhecimento não tão avançado, é muito mais fácil eu tratar essa pessoa justamente para que ela não chegue no grau de envelhecimento mais avançado de todos. O ácido hialurônico, então, ele é usado enquanto preenchedor, ele pode até ser usado na intradermoterapia pressurizada. Existe uma série de curiosidades aí que eu vou tratar com vocês lá no último vídeo, não agora, tá? Mas é o nome Hyaluron Pen, né? Vem do ácido hialurônico. Nada mais é do que a pressurização sendo usada com ácido hialurônico. Um preenchedor ok, um preenchedor bom, ele tem que ser biocompatível, ele tem que ter uma estabilidade, ou seja, ele não pode migrar, de preferência não alergênico, não precisando fazer teste prévio, com facilidade de aplicação, com longa duração, de preferência sem ser definitivo, porque se for definitivo e você não gostou, aí é muito mais difícil, né, de se resolver o problema, pouco doloroso, com baixo custo e de fácil armazenamento. E tudo isso ocorre com o ácido hialurônico, tá? Essa daqui é a molécula do ácido hialurônico esse que a gente usa lá para suprir os coxins de gordura que nós vamos perdendo com o passar do tempo.
tá? Ele é higroscópico, ele tem capacidades hidrofílicas, ou seja, ele tem a capacidade de puxar água para ele. Isso é muito importante saber a respeito do ácido hialurônico, tá? Ele é uma substância absorvível, então com cerca de 4 a 6 meses ele já vai embora. Lembrando aqui que nós estamos falando do ácido hialurônico reticulado, aquele de preenchimento, tá? Não de hidratação. A gente possui ácido hialurônico em todo o nosso corpo, então a gente tem lá no humor vítreo, que fica no globo ocular, a gente também tem no tecido conectivo, né, ácido hialurônico, lá no tecido conectivo ele é responsável por dar a sustentação tanto para a fibra colágena como elástica, então se a gente tem esse ácido hialurônico em abundância, a gente tem uma pele sempre muito mais jovem, tá? Com ácido hialurônico, a gente tem algumas potenciais complicações, como, por exemplo, reações inflamatórias, alguns pequenos hematomas. Isso pode acontecer, mas na verdade isso pode acontecer com a intradermoterapia pressurizada, tá? Eu posso ter abscessos, ou seja, eu posso evoluir para uma pequena necrose e eu posso ter a presença de edemas persistentes. Por isso, da importância de só trabalhar com ácido hialurônico. Quem conhece muito bem o ácido hialurônico, quem conhece a técnica, quem sabe como fazer. Eu não posso, por exemplo, aplicar ácido hialurônico numa região de glabela, porque ele pode provocar uma isquemia e levar inclusive a cegueira irreversível de um dos olhos, tá? Então, muito cuidado quando for trabalhar com ácido hialurônico. E o mesobotox? O mesobotox, e por que a gente chama ele de mesobotox? Porque na verdade eu não vou colocar nele, né, a toxina botulínica pura. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a toxina botulínica numa diluição muito grande. Porque a toxina botulínica que a gente utiliza, né, como sendo o Botox, e Botox é marca, né, o ideal é falar toxina botulínica, essa toxina botulínica, ela é muito instável. Se eu pegar um frasco de toxina botulínica e chacoalhar, ele já perde toda a estabilidade e eu não vou ter ação. Imagina ele dentro de uma caneta de pressurizada, saindo com uma pressão muito forte. Vai funcionar? Não. Então, o que eu compro para pôr na caneta não é o Botox propriamente dito, tá? Ele vai servir como efeito Botox, ele vai servir como um tratamento rejuvenescedor, tá? Eu posso utilizá-lo na intradermoterapia pressurizada, desde que eu compre aquele da Meso, que é o Be-like, que é o Botox-like. Eu não sei se já existem outras empresas que tenham, mas basicamente eu conheço esse da Meso e ele é muito parecido mesmo com o Botox que a gente encontra por aí. Então, o que eu queria falar para vocês um pouco hoje era sobre essa parte facial da intradermoterapia. Espero que vocês tenham gostado das informações passadas até aqui e a gente volta ainda com mais informações, tá bom? Muito obrigada.